A função da educação é ensinar a pensar intensamente e pensar criticamente. Martin Luther King Jr. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do ativista e líder do movimento pelos direitos civis americano, Martin Luther King Jr. Fique com a gente para mergulhar no tema trajetória profissional em educação agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Hoje recebemos Júlio Araújo, professor universitário e coordenador dos cursos de graduação em marketing, marketing digital e gestão comercial da Universidade São Judas Tadeu, palestrante de renome e escritor também. Júlio, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Henrique. Fico muito feliz por essa oportunidade de conversarmos a respeito do universo da educação, também utilizando as experiências pessoais, as experiências nessa trajetória profissional e acadêmica, e me sinto honrado por essa conversa, por um amigo que há mais de 30 anos nos conhecemos e fez parte importante do início da minha trajetória. Muito obrigado. Nós aqui ficamos felizes em ter você aqui conosco, Julião. Você é um exemplo. Eu agradeço, muito obrigado. Então, Julião, já que nós nos conhecemos há tanto tempo e tudo mais, nada melhor do que começarmos com isso daí. E detalhe, antes de nós começarmos a entrevista com as perguntas, tem uma coisa aí que o pessoal não sabe porque não foi dito ainda. Você é um espeleólogo amador, não é verdade? É amador ou é profissional, João? É amador, perfeitamente, né? Espeleólogo, quem trabalha com estudo e exploração de cavernas, também há mais de 30 anos. Na verdade, espeleólogo é quem estuda, né? Alguns chamam de cavernista, aquele que gosta de explorar cavernas, mas é uma mistura dos dois, é uma mistura da área científica e também da emoção e da aventura de conhecer novos lugares aí, novas cavernas. E é bem radical, porque, sinceramente, caverna é um lugar assim que, à primeira vista, assusta um pouco. Sem dúvida, e você já está nisso, nossa, você já fazia isso antes de eu te conhecer, não é verdade? Há mais de 3 décadas, eu realizo essa atividade. Caramba, isso é que é bacana. O que mostra que as pessoas não são somente uma coisa só, elas são capazes de fazer o que elas quiserem da sua vida. Isso é importante. Perfeitamente. Então, Julião, vamos lá. Quando você olha para trás, né, e lembra aquele jovem de 18 anos que começou como instrutor lá no Senac comigo, o que mais te chama a atenção naquele início? Henrique, foi um momento muito importante e eu sempre falo, né, uma coisa que eu acredito e levo para a minha vida pessoal e profissional. A gente tem que agradecer as boas referências, os exemplos que a gente possui. E eu lembro, assim, não é nenhuma questão demagógica nem nada, você foi uma grande referência inicial. Da mesma forma que o ambiente no qual eu iniciei essa prática educacional era um ambiente também que trazia grandes referências. A gente, num momento em que nós somos expostos de forma intensa a diferentes referências midiáticas, influenciadores, a gente nós, no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, acaba se tornando um privilégio a gente compartilhar momentos com pessoas que, de fato, possam agregar e que mostram que é possível desenvolver ações. Não personagens ou figuras distantes, né? Mas sim pessoas que estão no dia a dia fazendo a sua realidade, transformando a sua realidade, e você podendo participar disso tudo. Então, há mais de 30 anos atrás, quando eu tive esse privilégio, talvez sorte, privilégio, enfim, de iniciar minha carreira com essas pessoas, de fato, eu tive excelentes referências que mostraram que era possível. Era possível fazer, era possível crescer, era possível aprender e, principalmente, se desenvolver. Sem dúvida. E é uma coisa bastante interessante, porque você era, naquela época, bastante jovem,
mas mesmo assim era extremamente profissional, entende? E uma pessoa realmente de confiança. E o que, vamos dizer assim, demonstrou, que você já estava praticamente formado naquela época como pessoa. Isso foi incrível. Você saiu muito bem, era praticamente o mais bem avaliado lá dos instrutores na época na área de informática no Senac Santo Amaro. Então foi algo muito legal termos trabalhado juntos e feito com que a área de informática lá se transformasse em algo bastante importante para a organização, né? Agora, aí é que está uma coisa interessante. Você era uma pessoa bastante jovem e já entrou na área educacional praticamente logo como primeira atividade, né? Em que momento você percebeu, então, que a educação deixaria de ser apenas um trabalho e se transformaria num projeto de vida como é o seu hoje? Tem essa pergunta, na verdade, ela representa um marco muito importante na minha vida pessoal e profissional, né? Isso porque, quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu iniciei na área de tecnologia da informação. O meu primeiro curso direcionado para isso foi um curso técnico que eu encerrei no ano de 91. Na época era processamento de dados, porque eu gostava de tecnologia, gosto de tecnologia, gostava de trabalhar com computadores, equipamentos tecnológicos, e as oportunidades que foram aparecendo entre elas era justamente a área educacional e o treinamento de pessoas. Por quê? Naquele momento, a tecnologia, de fato, ela era disruptiva. As pessoas elas tinham muita dificuldade em operar computadores, em ter acesso à informática. Existia uma promessa de que a tecnologia ela ia fazer parte do nosso dia a dia, e de fato isso aconteceu, e surgiram oportunidades para trabalhar na qualificação dessas pessoas. Nesse primeiro momento, eu ainda me via exclusivamente como profissional de tecnologia. Mas a partir do momento em que você começa a trabalhar com educação e desenvolvimento humano, a tecnologia ela começou a se tornar um ferramental. Ela começou a se transformar num meio. E eu percebi que o que eu gostava mesmo era de relacionamento com pessoas. Desenvolver pessoas. Né? Você está completamente certo. Quando você toca no tema de que a tecnologia é exclusivamente uma ferramenta, você está 100% correto, porque, na realidade, ela é uma ferramenta que permite você atingir objetivos, mas esses objetivos são muito amplos e eles podem abranger praticamente qualquer área do conhecimento humano. Né? No meu caso, por exemplo, porque eu me formei em administração de empresas e gestão e também RH e tudo mais, isso daí, a tecnologia ela me serviu como um ferramental poderoso nesse sentido. Então, esse é um ponto que, naquela época, ainda era um tanto quanto nebuloso, né? Porque nós estávamos praticamente no início da informática aqui no Brasil, tanto é que nem tínhamos redes locais ainda instaladas no laboratório e tudo mais, era algo muito iniciante, né? Aliás, eu estava pensando esses dias, eu acho que eu fui um dos que começou com praticamente quase todas as tecnologias de informática aqui no Brasil. Henrique, eu até lembro que em 94 você fez um comentário que para mim foi assim disruptivo, né? Você na conversa do dia a dia ali nas relações de trabalho você falou: Júlio, em breve todos os computadores estarão interligados. Para quem está inserido na tecnologia agora, isso é óbvio, é natural. Mas no início dos anos 90 não existia isso. Não. Cada computador era um mundo em si e não existia essa conectividade como a gente tem agora. Exato. De forma uniforme, não é? Até isso daqui, né, os celulares, era uma coisa que não existia naquele tempo. Em 94, aqui no Brasil, nossa. Eu nem me lembro se eu tinha um celular nessa época, mas eles eram caríssimos e só serviam para fazer ligações. Só serviam para fazer ligação, perfeitamente. Hoje isso é um computador, cara. É um computador, você faz tudo por aqui. Eu publico vídeos, leio livros, entro em sites e tudo mais. Então, quer dizer, a nossa área, né, essa área tecnológica, ela realmente se expandiu. Hoje, ainda mais com o advento da inteligência artificial. Então, tudo isso, né, claro,
são ferramentais que nos auxiliam em atividades fim. Essas são atividades meio, né? E foi legal, tanto eu perceber isso na época, na questão da gestão, como você na questão da educação, né? Perfeitamente. E aí, nesse começo de carreira que você teve, né, qual foi um episódio tão marcante que te fez pensar, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu sigo? Na verdade, não existiu um episódio. Existiram várias situações que me levaram a pensar isso. Mas a primeira delas foi justamente eu ter me encontrado na sala de aula, eu ter me encontrado ali com, digamos, com os meus alunos, com o ambiente, ter realmente observado aquele contexto e entendido que aquilo fazia parte do meu DNA, digamos assim. E eu coloco isso pelo seguinte: nesse primeiro momento, a tecnologia ela era vista como um protagonista, né? Sim. Ainda existia um processo de amadurecimento. Mas, de forma curiosa, eu comecei a refletir sobre isso e comecei a entender que a gente, enquanto profissional, a gente procura também se diferenciar e contribuir de uma forma mais efetiva. E a minha contribuição não era ali desenvolvendo soluções tecnológicas, mesmo sabendo realizar esse procedimento, mas era estabelecer uma ponte com aqueles que queriam aprender e desenvolver, aqueles que queriam usar a tecnologia, né? Então, eu comecei a direcionar, digamos, a partir dessas relações de sucesso do dia a dia, a oportunidade de cada vez mais desenvolver as habilidades profissionais, desenvolver o olhar mais humano, porque também naquele momento o profissional da tecnologia era um profissional muito, digamos, isolado, introspectivo, e foi uma forma também de me diferenciar. Então eu comecei a apostar no desenvolvimento humano, concomitante à tecnologia, mas principalmente no desenvolvimento humano, e isso foi fundamental para a minha carreira. Afinal de contas, as pessoas estão praticamente no centro de tudo na nossa sociedade. Nós vivemos em funções das relações humanas e etc. E você tocou num ponto bastante interessante. O pessoal de tecnologia, informática naquela época, realmente era um pessoal um pouco fechado por uma série de motivos. Primeiro, porque essa atividade de desenvolvimento, principalmente a atividade de programação, né, que eu fiz muito durante a minha vida, era algo que exigia você ficar diretamente centrado naquilo lá, era algo assim que realmente te pegava a cabeça e te focava de uma forma incrível. Agora, a gente sabe que não se limita apenas a desenvolver problemas, você tem que trocar as informações com as pessoas que são os reais usuários disso daí. E, para isso, você precisa ter, obviamente, um certo traquejo nas relações interpessoais, que foi algo bacana que a gente acabou desenvolvendo com o tempo, né? Então, é o ponto-chave, eu diria que é o ponto-chave. E agora, tocando exatamente nessa questão, né, a gente percebe o seguinte na tua carreira profissional, na tua trajetória, que você não foi somente um professor, ou seja, você não transitou somente pela docência, pela coordenação educativa, direção e consultoria. Ou seja, você lidou com todas essas atividades direcionadas à área educacional. Ou seja, você não foi apenas um professor, você chegou a ser um diretor de universidade. Isso é uma coisa muito importante. Né? Essa é óbvio, é uma pergunta que a gente faz. Né? Essas mudanças foram planejadas ou surgiram como respostas a desafios? Muito boa pergunta, né? Apenas uma observação. Quando a gente é professor para sempre, né? A função de professor é uma função muito feliz, que ela não é que se sobrepõe, mas ela é o fio condutor de todas as demais. Sim. A partir disso, as outras eu entendo como o quê? Potenciais formas de contribuir e desenvolver um trabalho educacional em diferentes frentes, com diferentes olhares. No momento em que eu comecei a atuar como professor, como eu havia falado para você inicialmente, né? É a sorte a gente ter boas referências próximas da gente.
E essa admiração também, de certa forma, acaba sendo um ponto a se chegar, né? Como que eu posso desenvolver essas características profissionais de pessoas que são referências no nosso ambiente e que assumem papéis de liderança? E eu comecei a trazer essa reflexão muito novo, com os meus 20 anos, 20 e poucos anos, eu comecei a refletir sobre isso. E a partir disso, eu comecei a me colocar em situações onde você era demandado a apresentar perfil de liderança. Perfeito. E isso foi muito positivo para mim. Então, nesse período, né, eu no Senac, eu atuei durante muitos anos e depois retomei o Senac, agora também atuo no Senac, mas nesse momento eu comecei a me apresentar como um possível gestor. E nos anos 2002, 2003, eu assumi a posição de docente orientador na instituição, que seria um tipo de coordenador, é a função de coordenação, que envolve contratação de professores, envolve o desenvolvimento da grade, envolve todo o cronograma dos cursos de tecnologia, dos cursos livres e também dos cursos corporativos que eram demandados pela sede da instituição. Isso deu condição para que eu pudesse desenvolver uma visão mais ampla a respeito dos processos educacionais, ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma visão mais crítica também, no sentido sempre de propor melhorias e contribuir com a ampliação do desenvolvimento dos processos organizacionais, o que me levou depois a uma também oportunidade em outra instituição, na Faculdade Sumaré, como diretor de campus. Eu fui diretor do campus Pinheiros, e depois eu fui diretor do Instituto de Ensino Técnico Profissional da própria faculdade. Então, foi uma sequência de oportunidades interligadas com a proposta de desenvolvimento profissional, desenvolvimento profissionalizante, mas sempre focado na forma como eu poderia me preparar para poder assumir essas posições e ampliar o potencial de entrega. Sempre foi nessa perspectiva, Henrique. Muito legal, muito legal. E é uma coisa interessante que você acabou lá no Senac, não digo na faculdade do Senac, mas nos cursos livres do Senac, fazendo exatamente o mesmo que eu fazia quando eu te contratei. Perfeitamente. Foi muito legal isso, muito legal. Perfeitamente. Então eu posso considerar como o meu sucessor, praticamente. Você foi uma grande referência, um grande exemplo. Foi uma grande referência, um grande exemplo. Foi muito legal. E agora, né, óbvio, a gente está falando sobre as coisas bonitas que aconteceram na nossa carreira e tudo mais, né? Mas a gente sabe que numa atividade profissional existem algumas situações que te colocam, sabe, de calça curta, como dizem, né? Aí eu te pergunto, qual foi a decisão profissional mais difícil que você precisou tomar? E por quê? A decisão, existe uma... Eu entendo que a gente tem uma maturidade profissional que muitas vezes acompanha a maturidade pessoal, não é? E a maturidade profissional envolve, em muitos momentos, um distanciamento emocional, no sentido de que, às vezes, você está tão inserido numa organização que você acaba tendo uma relação emocional que nem sempre é saudável. Não que você não tenha que depositar energia e que você tenha boas experiências. Você é humano, meu amigo. Os humanos são assim, isso é normal. Nós temos sentimentos, nós temos situações, estresses que estamos passando. E é óbvio que não vamos agir sempre da mesma maneira. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. E esse distanciamento entre a questão profissional, de uma análise mais racional, de uma análise mais distante da emoção, principalmente no momento em que você tem menos de 30 anos, né, 20 e poucos anos, e que você precisa desenvolver esse distanciamento, foi desafiador, tanto nas relações humanas, nas relações de amizade, nos processos de tomada de decisão, porque você tem uma responsabilidade com a instituição e você precisa fazer com que as coisas sejam realizadas dentro
daquilo que a instituição entende como correto, e foi um salto de maturidade bastante importante. Eu também não tenho um ponto de destaque, mas, de forma geral, eu posso afirmar que foi um momento de maturidade profissional no que diz respeito à gestão de pessoas, à tomada de decisão a respeito do time também, né? Então, foi um amadurecimento bastante importante, que, sem dúvida, me traz muitos aprendizados até agora. Mas não tem um ponto específico, não tem uma situação específica. Mas houve algum ponto durante a tua trajetória em que você pensou em sair da área educacional? E se pensou, o que te fez continuar nela? Pensei, sim, Henrique, pensei. Foi justamente aí na década entre os anos 2000 e 2010. Isso porque, né, as organizações, elas são compostas por pessoas, as pessoas possuem as suas agendas pessoais também. Existem aspectos relacionados à cultura profissional, ao comportamento dentro do contexto organizacional. Nem sempre você está num ambiente que existe, digamos, um ambiente que seja o que você entende ideal. Então, é necessário uma adequação, desenvolvimento pessoal frente a um ambiente desafiador e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma capacidade de leitura a respeito do cenário que está apresentado. Não é fácil realizar isso, né? Principalmente quando você está inserido dentro daquele turbilhão emocional. Então, de fato, foi um momento desafiador, mas, ao mesmo tempo, talvez tenha sido o momento mais rico que eu passei. O momento que me trouxe uma visão muito mais clara, de fato, como funciona uma estrutura de uma organização. Como que a gente... Isso é importante para um gestor, né? Que se propõe a trabalhar com gestão de expectativas, com desenvolvimento de pessoas, com uma leitura a respeito do clima. A gente geralmente não tem um curso que nos prepara para isso. Não mesmo. Né, as universidades têm tratado muito esse tema, mas é algo que a gente aprende muito no dia a dia também. Então, foi um desafio em termos de gestão de pessoas, mas, ao mesmo tempo, foi um aprendizado que eu trago até agora e que também fortaleceu minha posição e o meu papel na área educacional. E é uma coisa bastante interessante, porque, na realidade, a gente tem que ter em mente que nós crescemos, não só como pessoas, mas também como profissionais, justamente através dos problemas. Não crescemos quando há bonança, ou seja, está tudo lindo e maravilhoso. Não, isso é cômodo, é muito cômodo. A gente cresce exatamente quando os problemas caem nas nossas costas e temos que resolvê-los, porque eles não se resolvem sozinhos. Essa é a grande questão. É isso que nos transforma em profissionais melhores, né? E é isso que eu diria que as novas gerações precisam perceber. Não olhem os problemas como paredes onde você não tem como passar. Não. Olhe como uma escalada que vai te levar para algo muito melhor, né? Perfeitamente. O problema, ele não pode ser a sua régua de competência, né? Não. Ela tem que ser uma oportunidade. Em muitos momentos, a gente acaba, digamos, usando o problema como uma referência negativa daquilo que você não pode. E não é de fato isso, né? O problema, a gente sempre vai ter problema, o problema faz parte do nosso dia a dia, e é muito legal a gente solucionar problemas. Exatamente. É muito legal a gente contribuir. O problema, na verdade, é uma oportunidade, pelo menos é uma oportunidade, é melhor enxergar assim. Perfeitamente. Agora a gente muda um pouquinho, né, dessa trajetória inicial e começamos a falar sobre a educação como um sistema, né? Porque a gente sabe que o sistema educacional hoje ele tem inúmeros desafios a vencer, né? E cá entre nós ele não está saindo tão bem assim como deveria. Mas tudo bem, isso mais para frente a gente conversa sobre isso. Mas antes disso eu vou te perguntar aqui, depois de você atuar em cursos livres, técnicos, graduações, pós e EAD, inclusive, como você enxerga hoje esse ecossistema da educação aqui no Brasil? Eu penso assim, Henrique, o Brasil, primeiramente, é um país continental. E como um país continental, você tem realidades distintas.
realidades regionais. Nesse sentido, um desafio é justamente você adequar currículos às características e singularidades regionais, compreendendo essas diferentes naturezas e os perfis dos ingressantes e, ao mesmo tempo, o perfil necessário para que esse indivíduo possa se desenvolver de forma mais ampla como cidadão e atuar também de maneira plena como um profissional. Então, essa leitura dessas especificidades acaba sendo um desafio bastante importante. No que diz respeito ao ecossistema, eu entendo que você tem uma pluralidade de formatos. E esses formatos, obviamente, sendo adequados, ajustados, sendo formatados dentro de um limite que seja possível, um limite que seja viável, dentro de um princípio ético também que seja importante e, principalmente, que consiga entregar aquilo que a sociedade pede. Por quê? A educação é uma atividade estratégica para um país. Totalmente. E, obviamente, que essa atividade ela se submete a um conjunto de normas no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, dentro das suas diferentes características, e essa definição clara de modelos e formatos acaba sendo um norte e também uma oportunidade para que as instituições de ensino e os profissionais eles possam fazer diferença. Você falou dessa questão do ecossistema, não é? Uhum. Nós temos diferentes tipos de modalidade. Nós temos o marco regulatório da educação, digamos, à distância. Nós temos uma série de regras a respeito do modelo de educação presencial, todas elas fundamentalmente importantes. Mas o que nós temos agora, de forma clara e evidente, é que as habilidades e competências que vão além das técnicas profissionais, elas são contempladas no processo de ensino. E isso, de fato, é um diferencial que permeia esses diferentes modelos. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento profissional, a gente não pensa simplesmente no aspecto técnico. A gente pensa no aspecto crítico, reflexivo, na formação do indivíduo, porque é isso que dá base para que as outras ferramentas, as outras competências possam, de fato, acontecer. E aqui eu estou falando das competências socioemocionais. Você pode ser, dando um exemplo aqui, um ótimo analista de sistemas, mas se você não compreender o que seu cliente quer, você não vai conseguir fazer a entrega. Aí envolve o quê? A comunicação. Você pode ser um administrador que tem um conhecimento pleno de todas as teorias e conceitos. Mas se você não consegue realizar a gestão de pessoas, a empresa ela não consegue se desenvolver. Exatamente. Então, você tem uma série de habilidades e competências que elas vão muito além das habilidades técnicas e são elas que, digamos, dão base para que essas outras possam funcionar. E isso é um salto, isso, na minha percepção, representa um salto importante no desenvolvimento do profissional do século XXI. Na construção dessa liga desse profissional que não é o profissional que traz a solução pronta, é o profissional que entende o problema e traz uma solução para cada problema que lhe é apresentado. Muito bom mesmo. E você tocou num ponto-chave, que é o seguinte: estamos no século XXI e temos uma sociedade tecnológica que progride assim com uma rapidez imensa. E as instituições tradicionais, ou seja, por exemplo, vamos tocar no termo leis, né? Por exemplo, o legislativo e tudo mais. As mudanças sociais elas acontecem com uma velocidade tão grande que eles acabam ficando parados no tempo. Né? Então, nós temos uma série de problemas socioeconômicos, por exemplo, aqui no Brasil. Eu não vou dizer só no Brasil, esse é um problema que acomete todos os governos do planeta, que é exatamente isso. Não conseguem correr na velocidade que a tecnologia disponível para a sociedade corre. Consequentemente, só para dar um exemplo, depois da proliferação dos celulares e tudo mais, hoje em dia, qual é o grande problema de você atender um telefone? Que a maior parte das ligações é telemarketing ou golpe. Ou seja, mas a legislação não trata isso de maneira adequada.
e, consequentemente, as pessoas continuam carregando esse problema. Eu, por exemplo, já não atendo mais ligações, já resolvi o problema dessa forma. Na educação, eu diria que é a mesma coisa. Nós estamos numa sociedade sofisticada nesse sentido, mas que, efetivamente, tromba com conceitos e regras que, se a gente pensar bem, vem do século XIX, meu amigo. Né? Nós tivemos o século XIX e o século XX, e mesmo assim essas regras elas não progrediram suficientemente. E eu diria que um dos grandes problemas da educação hoje, no planeta como um todo, acaba sendo isso. As necessidades elas são muito mais prementes para os profissionais, tanto na questão do dia a dia quanto na questão profissional, mas tromba exatamente com isso daí. As regras, muitas delas engessadas, de um sistema educacional que ainda pensa que estamos no século XIX. É uma lástima, né? Mas tudo bem. Agora, pensando nisso, quais você acha que são os maiores erros que as instituições cometem ao pensar na educação apenas como um produto, vamos dizer assim? Porque a gente sabe, né, que muitas organizações vendem a educação única e exclusivamente como se fosse um produto, um serviço. Elas não pensam além disso. Elas não pensam, vamos dizer assim, no pós-venda. Perfeito, perfeito. Você comentou, você trouxe um ponto importante, que é um ponto que eu acompanhei, que eu vivenciei, isso em toda a minha carreira, né? Tanto que eu realizei uma pesquisa que depois se tornou um livro a respeito justamente desse tema, que é a inovação em serviços educacionais por meio de inteligência competitiva. Que, aliás, desculpe te interromper, mas nós colocaremos o link desse livro na descrição do episódio para quem estiver nos ouvindo. Vale a pena lê-lo, sem dúvida. Muito obrigado, Henrique. A educação ela é diferente em termos processuais das outras áreas de atuação humana, né? Primeiramente, você vai desenvolver pessoas pensando em torná-las, digamos, competitivas, inseridas na sociedade, competitiva a partir de uma perspectiva mercadológica. Sim. Inseridas dentro de um mercado, mas a instituição ela também tem que ser competitiva para trazer esse espírito. Então, isso é desafiador. E quando nós pensamos a partir dessa premissa, a partir desse ponto de partida, existe um conceito chamado paradigma da administração na educação. E esse conceito nos traz o seguinte: os desafios da implementação de um processo de gestão dentro do universo educacional. Já que, quando você pensa num produto ou serviço, você trabalha em processos, atividades previamente estruturadas e planejadas, no mínimo detalhe, e você vende esse produto ou serviço e entrega ele para o mercado. A educação ela tem um caráter humano, relacional. É difícil você empacotar o processo educacional somente em processos, etapas e caixas de entrega. Existe um processo vivo. Obviamente que partes do processo educacional, que eu falo as atividades meio, as atividades de gestão, atividades que fazem com que a organização funcione, elas se enquadram nessa lógica administrativa. Mas existem outras atividades, como a atividade da sala de aula, que ela trabalha outras métricas. Então, pensar a educação simplesmente como um produto é um empobrecimento da entrega que você vai realizar. Existe a etapa do produto, existe a abordagem mercadológica, mas existe a necessidade de algo que seja flexível, algo que seja dinâmico e que ultrapasse as barreiras de um produto, né? E o termo paradigma da administração, que é um termo que eu fui conhecer somente depois de muitos anos atuando nisso, ele justamente representa a complexidade da gestão educacional, já que ela tem características muito próprias, mas, ao mesmo tempo, ela está inserida numa lógica de mercado.
Então, Exato. como que a gente consegue conciliar esses elementos? Isso é um grande É desafio. o grande desafio, É né? um grande E, desafio. aliás, nos traz para a próxima pergunta, né? O que diferencia, qual a diferença, vamos dizer assim, entre uma instituição apenas funcional, né, de uma instituição realmente transformadora no âmbito educacional? Perfeito. É a proximidade com o seu aluno. Esse é um dos pontos. Existem vários pontos, né? Mas, sem dúvida, é essa proximidade que permite que a instituição escute e ouça o aluno. O aluno, a todo momento, está dando sinais. O aluno, a todo momento, está indicando o caminho para a instituição. Mesmo a instituição, a partir da sua competência, e os professores, né, com seu tom professoral, que faz parte, eles devem estar atentos e abertos para os sinais que os alunos e que os potenciais alunos nos apresentam. Se não existe esse processo comunicacional, não é possível fazer essa entrega. E a partir dessa leitura daquilo que o aluno traz também, é possível compreender os nossos gaps, é possível compreender quais são os caminhos que devem ser desenvolvidos na implementação de soluções. É possível tornar muito mais dinâmica e flexível a nossa aula, o nosso encontro, ou seja, esse processo de ouvir, e ouvir não é simplesmente a escuta, mas o ouvir observando. É aquilo que abastece a instituição e o professor para que ele possa realizar essa entrega. E parece algo distante, mas não é. Mas é possível estruturar isso a partir de processos. É possível estruturar, é possível trabalhar isso tanto de uma forma mais flexível e dinâmica nas relações, também a partir de processos de escuta do alunado, dos estudantes e do mercado. Você tocou num ponto muito interessante, né? Que talvez muitas instituições ainda não perceberam. Né? O que interessa realmente aí no caso é isso, esse relacionamento com o aluno, enquanto que muitas instituições ainda pensam que o foco central é a tecnologia, né? Olha só que coisa interessante. Então é que isso nos leva para a próxima grupo de perguntas que envolve inovação, tecnologia e futuro, né? Que seria muito centrada na tua pesquisa de mestrado, né? Porque a tua pesquisa ela trata de inovação e inteligência competitiva em instituições de ensino superior. O que mudou ou que ainda não mudou desde então, desde a da realização da tua pesquisa até hoje? O que você acha? Perfeito, Henrique. A minha pesquisa, eu finalizei ela em 2015 e também depois transformei ela num livro, né? Primeiramente, né, quando a gente fala em inteligência competitiva, dependendo do seu lugar no universo educacional, talvez isso possa ser um pouco até mesmo complexo, né? Poxa, eu sou um educador e falando de competitividade. A inteligência competitiva, ela envolve uma série de processos, recursos e práticas de leitura do cenário, de leitura do mercado. Isso porque a gente está num mundo em que os aspectos econômicos, os aspectos sociais, demográficos, políticos, se transformam de maneira intensa. Sim. E a proposta das instituições de ensino é justamente desenvolver pessoas compreendendo essa leitura de cenários. Então, quando a gente pensa em inteligência competitiva, não necessariamente pensando só na competitividade, mas pensando na sustentabilidade organizacional. Sim, isso então, é importante. Quando eu fiz a pesquisa, eu direcionei essa pesquisa justamente para poder identificar o que deve ser olhado, o que deve ser observado, pensando em instituição de ensino, o que eu vou observar, como eu vou observar, quais são os dados e informações que eu vou coletar, quem serão as pessoas que tomarão decisão a partir dos dados apresentados e o processo decisório no momento correto. Esse é o pilar do processo de gestão educacional a partir da inteligência competitiva. De lá para cá, surgiram muitas tecnologias que trouxeram esses dados e informações de maneira automatizada. Por exemplo, o BI. O BI é uma ferramenta de inteligência competitiva que entrega para o gestor a capacidade decisória. Mas, mesmo assim, ainda a gente encontra lacunas que não foram resolvidas.
A gente sempre fala, eu falo brincando, né? Às vezes o gestor, ele acaba sendo um gestor simplesmente de dashboards. O que é o gestor de dashboards? Ele recebe lá o dashboard do BI, ele observa os indicadores e toma decisão a partir disso. Não pode. Quem trabalha com educação tem que também ter o olho no olho, tem que sentir aquilo que o aluno está comunicando, tem que sentir aquilo que o seu time está comunicando. E o dashboard do BI, ele vai ser uma ferramenta importante que vai complementar essas outras habilidades e competências. Então, de lá para cá, o que, na minha opinião, além, obviamente, das tecnologias que surgiram, é o evidenciamento de que o processo decisório envolve competências socioemocionais. Sim. Envolve esse papel de liderança presente que utiliza o dashboard como um elemento indicador, mas que não limita o processo decisório a esse elemento. Muitos talvez possam pensar, mas aí você entra no universo da subjetividade. Não necessariamente. Você amplia o seu subsídio informacional para uma tomada de decisão muito mais ampla, mais sólida. E aquilo até que eu sempre falo, da tal da visão sistêmica que tanto carece, vamos dizer assim, não só a formação dos profissionais hoje em dia, mas no geral. Isso que você falou dos dashboards, meu amigo, isso também ocorre nas empresas. É absurdo, é totalmente absurdo imaginar que somente com aquela informação você possa fazer alguma coisa. Sim. Sabe? Aquilo não passa de um relatório, sabe? É uma foto de um determinado instante. Se você não tem uma visão sistêmica que consiga abranger isso e perceba que isso acontece o tempo inteiro, está sempre em movimento, você nunca mais... realmente, sabe, você não vai chegar a lugar algum. E quando a gente fala em inteligência competitiva, a gente tem em mente o seguinte, o sistema educacional, né, não só no Brasil como em muitos países, ele não é somente estatal, ele é muito focado na iniciativa privada. Para uma empresa é imprescindível ter esse tipo de visão de negócio. Então, quando se fala em inteligência competitiva, nesse caso é isso, enxergar a sua organização educacional como negócio. Mas, de forma alguma, esquecer que você existe única e exclusivamente para atender o teu mercado, que é o estudante. Sabe? A formação daquele indivíduo. Eu tenho um exemplo, Henrique, que eu acho que ilustra muito bem isso, né? Vou dar um exemplo na gestão educacional. Eu utilizo essa referência também nas minhas aulas de pós-graduação. Você tem um indicador, ele vai indicar o status de uma determinada situação. Então, vamos supor, eu, gestor educacional, coordenador de curso, eu preciso preencher um relatório a respeito dos atendimentos, a respeito da qualidade, percepção do aluno, sobre a atividade que ele está desenvolvendo na universidade. Mas também, como coordenador, eu preciso realizar o atendimento ao meu aluno. E são muitas atividades que o coordenador realiza, o gestor educacional, ele precisa ter o tempo para cada uma delas. Então, nesse exemplo, imagina que eu estou lá preenchendo o meu formulário e eu sou informado que tem um aluno com um problema e ele gostaria de conversar comigo. É um problema grave que precisa ser resolvido naquele momento. Aí eu falo para o aluno, agora não vou poder lhe atender, porque eu estou preenchendo um formulário sobre qualidade do atendimento ao aluno. É mais ou menos isso que acontece às vezes. Ele nunca mais volta. Nas organizações. Você perdeu o retorno, você perdeu o feedback daquilo que ele ia te dar. Então, ou seja, as organizações confundem na atividade operacional com o que realmente interessa, não é verdade? Perfeitamente. E aí você está seguindo de maneira protocolar um processo que não representa a realidade da sua atividade profissional. Então, quando você tem um relatório de avaliação, é para que a avaliação esteja presente, e não que a avaliação seja protocolar. Exato. E eu percebo que nas organizações de maneira ampla, às vezes o profissional ele pode se perder nesse processo protocolar. Isso. É normal se perder nesse processo. E como que a gente consegue sair disso? Entendendo, primeiramente, que é um processo importante
e procurando fazer uma adequação da sua agenda. Não somente isso, mas procurando integrar isso nas suas atividades, entendendo aquilo como importante. Sim, sim. É tão importante quanto, porque faz parte das atividades do profissional, Sim. e a gente sabe que não se faz sozinho e que não tem ninguém que possa te ajudar. Apesar de que isso vem ao encontro da próxima questão, já, né, que virou moda falar em inteligência artificial, né, e suas análises e tudo mais, né? A gente sabe que com o uso da inteligência artificial a gente pode fazer algumas análises preditivas, e além disso, o ensino digital, né, ganhando todo esse espaço que ele ganhou, principalmente após a pandemia da Covid, né? O que você acredita que não pode ser automatizado na educação? Perfeito. É um ponto-chave. Essa é uma pergunta complexa. Mas é uma pergunta que a inteligência artificial ela acaba sendo um bom elemento que exemplifica o que não pode ser. Uhum. Quando eu entro na sala de aula, o que eu apresento para o meu aluno, ele pode encontrar pesquisando na internet, nas diferentes referências bibliográficas, mas ele não encontra o olhar de alguém que vivenciou aquilo. Isso a tecnologia não consegue fazer. A gente fala o seguinte, que existem dois tipos clássicos de conhecimento. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito ele é resultado do nosso aprendizado do dia a dia. E o conhecimento explícito é o conhecimento formal, aprendido dos livros, aprendido num curso. Eu, por exemplo, como professor de cultura organizacional, professor de inovação e professor também de relações mercadológicas, eu poderia utilizar como exemplo uma série de referências conceituais para poder falar do tema, que são importantes, mas elas sozinhas não conseguem trazer o olhar de quem vivenciou isso. Exato. Ela não traz esse é o ponto-chave, eu diria. Essa vivência profissional, que na realidade a maior parte dele é conhecimento tácito, né? Perfeitamente. E que nós sabemos que existem nas organizações uma dificuldade imensa em transformar conhecimento tácito em explícito para poder justamente treinar mais pessoas e tudo mais. Então, realmente, apesar de termos todo esse auxílio tecnológico e tudo mais, você não consegue ler pensamentos e extrair algo de útil deles que, se a pessoa efetivamente não os repassar, e não os repassar de maneira... Né? Agora, a gente sabe, isso não é um problema da pessoa em si. A pessoa não é que ela não quer repassar. O problema é que, muitas vezes, a organização não está interessada em ouvir. Sim, sim. E toda essa informação, todo esse conhecimento tácito do negócio, vamos dizer assim, ele se perde. Ele se perde porque ele está na cabeça daquela pessoa e ponto final. Aí ela sai daquela organização, ela vai levar esse conhecimento para uma outra. E olha só, a sua empresa, a sua escola, etc., perdeu isso. Sinto muito. Isso, e alguma vai poder resolver. Então, isso é interessante porque você está tratando de uma questão, pensando em universidade, instituição de ensino, que a princípio é um local de desenvolvimento do saber, mas que nem sempre possui mecanismos para gestão adequada de todo esse saber. Porque a visão sistêmica, nesse caso, acaba sendo muito importante. A universidade, a faculdade, as escolas técnicas, as escolas de ensino médio, ensino básico, elas possuem diferentes áreas, diferentes frentes. Porém, às vezes, não existe uma sinergia entre essas áreas. Exatamente. E a gente entende que qualquer tipo de organização que não tenha um conhecimento das suas potencialidades e, ao mesmo tempo, dos seus desafios internamente, é uma organização que perde oportunidades, uma organização que não entrega aquilo que poderia entregar. Exato. A visão sistêmica no contexto educacional é justamente essa que permite a criação de pontes internas, saindo de uma visão simplesmente departamental. Uma resposta, um caminho para minimizar isso é o caminho da gestão do conhecimento. Sim. E da cultura organizacional.
a gestão do conhecimento é uma área, digamos, relativamente nova, não muito nova, mas é uma área que traz o quê? A preocupação do saber fazer. É uma pergunta simples: será que você sabe o que você precisa saber? Exatamente. A gestão do conhecimento, ela traz isso, E né? isso traz a próxima questão, assim, ela precisa ser formulada agora, porque tem tudo a ver com isso, né? Nós estamos formando os profissionais para o mercado atual, aliás, a gente já conversou sobre isso, né? Ou para um mercado que já não existe mais, o mercado do século XIX, porque aparentemente é o que nós vemos, né? Tá. Henrique, existem diferentes instituições, diferentes iniciativas e diferentes frentes, não é? Obviamente que a gente vai se deparar com currículos desatualizados, Sim. mas existem iniciativas muito importantes no mercado brasileiro, iniciativas que têm procurado as referências externas e também referências internas importantes Porque e procurado compartilhar com os educadores quais são esses modelos de sucesso. No Brasil, nós temos diferentes modelos de sucesso, fora nós temos diferentes modelos e abordagens, e esses modelos, eles também são um desafio, haja vista que os nossos alunos, eles foram, durante décadas, apresentados a um modelo tradicional que nem sempre evidencia as habilidades e competências a serem desenvolvidas, e, em muitos casos, esses alunos, eles acabam demandando para um modelo mais tradicional, porque tem dificuldade de compreender também esses novos modelos. Não é culpa do aluno. Não, de forma alguma. Na verdade, é o seguinte: é um desafio da educação conseguir, da empresa, dos gestores educacionais e dos professores, conseguir transformar esses novos indicadores e essas novas medidas em modelos que sejam claramente percebidos pelo aluno. Claro que a gente tem o quê? Modelos atrasados, nós temos instituições de ensino que elas estão defasadas em termos tecnológicos, em termos profissionais, em termos salariais, e temos educações que são vivas, que são instituições que são extremamente dinâmicas, instituições que trazem a todo momento novas referências e novas possibilidades, e a gente tem esse mundo, né, de possibilidades, e cabe a gente conseguir trazer as melhores práticas e realizar essas práticas no dia a dia. Um exemplo de educação à distância, né? Eu não estou citando aqui exemplos de organizações, mas uma forma de observar isso. Eu estou na educação à distância há muitos anos também. E ela tem passado por grandes mudanças e, obviamente, ela sofre muitas críticas. Existem experiências muito bem-sucedidas e experiências que não geraram tanto resultado. Mas a educação à distância, ela se aplica a contextos específicos, a modelos específicos, e até mesmo pelo repensar o próprio termo. Educação à distância, será que não é educação que aproxima, Henrique? Porque eu consigo falar com o meu aluno, independente do lugar em que ele esteja, eu consigo entregar a qualidade que eu entrego aqui na minha localidade para ele lá no outro lugar, outro lado do país. Este episódio do podcast, por exemplo, é um exemplo claro disso. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, a distância física, apesar que não é tão grande assim, mas existe. E, no entanto, você pode tranquilamente fazer a troca de informações, enriquecer, sabe, o conhecimento do indivíduo, pouco importando, sabe, se está presencial ou não. Então, não é um problema da ferramenta em si. Eu diria que é um problema do método. É mais ou menos como aquilo que eu sempre falo em relação ao teletrabalho, né? Voltado para as organizações. Meu amigo, o problema não é o profissional trabalhando à distância. O problema é que você não tem gestores capazes de medir o desempenho desse profissional à distância. Por quê? Porque você, gestor, mede por tempo, né? Mede pela presença. O cara está sentado na mesa dele, então ele está trabalhando. Ele bateu o ponto às 8 horas, então ele está trabalhando. Quando, na realidade, o que interessa são os resultados. E isso, essas organizações não são capazes de perceber, ou até elas percebem, mas não conseguem transformar em realidade uma gestão de pessoal
por responsabilidade. Essa que é a grande questão. E eu diria que esse é o mesmo problema da educação, da EAD, da educação à distância, sabe? E nisso a gente cai na questão da liderança educacional e gestão, né? Que eu diria que é o ponto-chave nisso daí. Quando a gente fala de gestor, ele é o ponto-chave, porque ele é quem faz isso acontecer, né? Tendo uma visão sistêmica e sabendo aplicá-la, né? Então, aí, já que a gente está falando sobre liderança e tudo mais, e obviamente, apesar que você já respondeu, né? Afinal de contas, nada melhor do que o dia a dia para te ensinar isso, né? O que você aprendeu sobre liderança educacional e que não se aprende em livros? Isso é importante. E eu acho que você já respondeu, que é justamente aquela questão de saber ouvir o aluno, tá certo? Perfeitamente. O líder educacional, existem várias formas de enxergar esse termo, né? Uhum. Um professor, ele é um líder educacional e ele é um parceiro também educacional. Deixou de ser aquela imagem do professor, né, distante dos alunos, agora o professor ele é um par do aluno. E o professor precisa perceber isso. No caso da liderança educacional, nem sempre o gestor educacional é preparado para ser líder. Não. Não é preparado para ser líder. E na sua atividade docente, mesmo trabalhando em pares, trabalhando uma conexão ampla entre diferentes projetos, às vezes a atividade acaba sendo um pouco solitária. Então, a liderança ela envolve justamente a compreensão da diversidade, é um ponto importante. A diversidade, olhares diferentes e perspectivas diferentes, principalmente num ambiente educacional onde você tem olhares muito díspares, mas que podem ser entendidos como oportunidades de uma compreensão da complexidade das situações, dos contextos e da realidade. O líder também, educacional, ele é um gestor de expectativas, viu, Henrique? Ele é um gestor de expectativas por quê? A liderança que ele exerce afeta diretamente os liderados, ou seja, todos os educadores, professores e times administrativos que também são educadores. E o gestor de expectativas é aquele que mostra possibilidades, é aquele que mostra caminhos e é aquele que mostra possíveis resultados. E a gestão de expectativas ela passa também pela parte comunicacional. A comunicação, voltando, não é simplesmente saber falar. Exato. É saber ouvir. É saber fazer a leitura adequada dos cenários para que você possa, de fato, ter instrumento, ter um subsídio de conhecimento e informação para construir um diagnóstico e desenvolver o seu, digamos, o seu modelo de liderança. A liderança ela não tem uma fórmula, ela não tem os 7 passos da liderança. Ela não existe isso. Não. Né? A gente às vezes Mas se depara vendam livros a respeito. Não existe, isso não existe. O que existe é procurar desenvolver as habilidades de relacionamento com pessoas, compreender características, compreender que grupos possuem maturidade diferente. Sim. Existem diferentes níveis de maturidade e a liderança se adequa a esses níveis. A gente tem o nosso perfil individual, mas também a gente tem aquele perfil que a organização, que a instituição, a faculdade precisa. Sim. É isso que a gente não pode deixar de observar. Não, O que a organização está precisando agora? Mesmo que eu tenha, em muitos momentos, um perfil, talvez, estou dando um exemplo genérico, mais inovador, mas naquele momento, talvez eu precise ser um pouco mais objetivo, direto. Então, existem contextos e contextos. Sim. Times e níveis de maturidade, e o nível de liderança ele deve acompanhar esses contextos. E aí a gente gira e cai na visão sistêmica sempre. Sim, perfeitamente. Não tem como fugir dela. E falando nisso, né? Como equilibrar os indicadores, resultados financeiros que as organizações tanto querem e compromisso pedagógico sem perder a alma da instituição, ou seja, sem perder realmente o foco daquela organização, né? A gente sabe que as organizações educacionais elas prezam muito pelo nome, pela trajetória dela como uma organização no correr do tempo, pelos alunos que se formaram lá. Só que ela também tem que evoluir
conforme o tempo muda, né? Perfeito, excelente pergunta, Henrique. A gente está no mundo das marcas. A gente está no mundo das marcas. Sim. E as marcas, elas são o quê? As marcas são a promessa do que vai ser entregue. Exato. A marca é uma promessa. Uma promessa. E, obviamente, enquanto promessa, ela tem que sustentar naquilo que ela promete. E essa sustentabilidade naquilo que ela promete envolve essa capacidade de leitura e essa capacidade de adequação rápida das implementações necessárias. É lógico que isso não é um processo simples, um conjunto de processos simples. Mas, primeiramente, a marca é uma promessa, é um elemento comunicacional. E, ao mesmo tempo, ele demanda da organização essa capacidade de leitura contínua das demandas, dos desafios e a capacidade de implementação no momento adequado, para que não seja reativo. Exato. Existem situações que são reativas, claro, mas no momento em que você planeja, o que é o planejamento aqui? É um processo de tomada de decisão antecipada. É você olhar para o futuro e saber, eu quero chegar aqui, aqui são os principais desafios, e eu vou me preparar para poder responder esses desafios de maneira mais adequada. Eu não estou simplificando esse processo, que é extremamente complexo. Mas no momento em que você tem essa projeção de futuro, você entende o seu mercado, você consegue equilibrar de maneira mais sustentável a questão financeira e a questão da sua entrega. Então, envolve planejamento e gestão. Afinal, tudo depende um do outro. Se você quer ter um retorno financeiro, você tem que fazer bem a sua atividade fim. Essa é a verdade. E aí entram, né, os erros que com frequência se vêem em coordenadores e gestores iniciantes, né? E que erros você vê que são mais facilmente detectáveis nesse público? De forma geral, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Sem dúvida. Porque existe um processo de aprendizado. É humano, aprendizado individual. Mas no que diz respeito à dimensão educacional, a compreensão do time, eu acho que é algo muito importante, que acaba dando condição para que o gestor ele possa definir um modelo de comunicação adequado e até mesmo fomentar um nível de engajamento que seja, digamos, positivo. Uhum. Um outro desafio que os gestores têm se deparado é o grande nível de demandas administrativas e a forma como eles conseguem apropriar essas demandas dentro do seu escopo de atividades. Isso é um elemento desafiador, mas que também acaba evidenciando, às vezes, uma dificuldade em termos organizacionais. O gestor que consegue definir uma pauta adequada, ele tem um planejamento e uma visão clara do processo, ele tem mais facilidade de apropriação dessas demandas, que não são demandas regulares. Ele não é engolido por essas demandas. Ele diminui o risco de problemas que são causados por demandas que, de fato, a gestão recebe a todo momento, que são demandas importantes, mas que nem sempre fazem parte do escopo do dia a dia. Então, primeiramente, uma agenda estruturada e organizada, um processo de comunicação, um diálogo próximo com o time, planejamento e propósito. Esse é um ponto muito importante. Uma liderança educacional que não estabelece propósito, não estabelece um norte. Não estabelece uma métrica e um modelo de observação por parte dos liderados. E aí, de fato, os indicadores ou os elementos referenciais de observação do time acabam se perdendo. E aí você não consegue compreender o que deve ser entregue. Por quê? O líder não consegue evidenciar isso de maneira clara. Isso é um dos pontos, né? A gente tem uma infinidade de questões que podem ser abordadas. Esse, na realidade, acaba sendo o ponto-chave, eu diria. Perfeitamente. Porque, sinceramente, meu amigo, é aquela velha história.
Nada supera o dia a dia você vivenciando, vendo os problemas que acontecem e tudo mais, para ir enriquecendo aquele conhecimento tácito que está dentro da tua cabeça. Então, é Perfeitamente. normal que líderes e gestores, não só educacionais, mas organizacionais em geral, né, cometam erros. Isso é normal. Sim. Isso é, meu amigo, é para lá de normal. Aquilo que eu brinquei, errar é humano. Sim, é tão humano que a IA erra, porque a IA nada mais é do que um espelho dos seres Sim. humanos, sabe? Sim. E efetivamente o erro vai continuar acontecendo. O que precisa se fazer é tentar minimizá-lo ao máximo. Essa que é a grande verdade. Né? Nesse caso, Henrique, existe também uma outra conceituação, né? Que, vivenciada na prática, abre uma infinidade de possibilidades. Quando nós pensamos em inovação, a inovação se aplica ao universo educacional. Sem dúvida. E ela traz uma necessidade de mudança de mentalidade. Não que a mentalidade anterior ela fosse inadequada, não é isso. Mas o cenário atual, ele obrigatoriamente nos leva a um outro lugar e a uma necessidade de observar de maneira diferente. As organizações que inovam, elas criam novos modelos de produto, novos modelos de processo, novos modelos educacionais. E o processo de desenvolvimento de solução é um processo sujeito a erro. Sem dúvida. Pensando em termos de inovação, o erro faz parte do processo de aprendizado. Todos aqueles que se propõem a inovar vão errar. Porém, isso não é uma salvaguarda para que você possa errar de maneira contínua. É apenas um elemento que nos indica que o errar não significa que você foi incompetente. Ou seja, mas significa que você precisa adequar a rota. O errar não é um desastre. Não é um Perfeitamente. Desastre. E é uma coisa que a gente vê, tem um exemplo claríssimo, né? Por exemplo, a SpaceX, do Elon Musk. Sim. Ela se construiu em cima do erro. Construiu em cima do erro e hoje ela tem produtos excelentes que você fala assim, meu Deus do céu, ninguém se compara àquele foguete Falcon 9. Então isso é só um exemplo, é apenas um exemplo. Aí entra a questão da sustentabilidade do negócio. Né? E aí a gente toca no assunto da sustentabilidade, do ESG, tão falado, né? E da responsabilidade social que muita gente faz, mas poucos cumprem. Né? Tanto é que, muito antes da ESG virar moda, você já trabalhava com sustentabilidade lá no Senac, não é a realidade? O que mudou no discurso para você? Perfeitamente. E o que ainda falta mudar na prática? Sim. Lá eu tive uma experiência muito positiva, que eu fui coordenador do programa de sustentabilidade da unidade que eu atuava. Uhum. E esse programa ele envolvia público interno, colaboradores, educadores e público externo. Então, eu trabalhei essas três frentes que envolveram certificação, né? Isso nos anos 2007, 2008, 2009. Foram 3 anos de gestão desse programa que envolvia todo o time ali da escola. Foi um aprendizado muito importante. O que mudou dessa época para cá? Mudou justamente que a visão a respeito da questão ambiental extrapolou a questão ambiental. As pessoas pensavam, naquele momento, tinham uma visão, falo do senso comum, que questões de meio ambiente eram de meio ambiente. Agora não. As questões ambientais são questões de sustentabilidade no negócio, questões de relacionamento interpessoal, questões de eficiência financeira. Elas envolvem diferentes dimensões. Obviamente que esses conceitos eles estão em transformação contínua. Porém, eles nos mostram que a sustentabilidade é justamente análise do presente, conciliando um olhar e uma análise de futuro. E quais são as ações e decisões que devem ser tomadas para que você possa manter as condições de eficiência e eficácia de maneira contínua, de maneira sustentável. Isso não se aplica só para a questão ambiental, que é fundamentalmente importante. Isso se aplica para o aluno. Eu quero que meu aluno tenha uma relação sustentável com a universidade. O que eu preciso fazer? Eu quero que a minha instituição ela seja sustentável em termos financeiros. Eu quero que o meu time de professores tenha uma relação sustentável na organização.
Haja vista que eu entrego algo, eu sou uma promessa também, eu sou uma marca, não simplesmente uma marca, mas eu tenho uma promessa para o meu público, e essa promessa se dá por meio da sustentabilidade do meu corpo docente, da minha estrutura, dos meus procedimentos, da minha capacidade de gestão. Então, a sustentabilidade, ela extrapola a dimensão ambiental. Eu vou trazer um outro exemplo aqui. Eu tenho trabalhado como, digamos, um divulgador da sustentabilidade nas organizações. É uma atividade que eu tenho realizado há muitos anos, não é? Além da experiência como gestor do programa de sustentabilidade da instituição, eu também trabalhei no Instituto Florestal e desenvolvi uma série de ações nesse sentido. E eu tenho direcionado nos últimos 5 anos as minhas ações justamente para o segmento produtivo latino-americano. Agora, no final do ano passado, eu fui realizar uma série de conferências na cidade do Panamá a respeito da temática sustentabilidade para empresários da América Latina. Empresários do Brasil, empresários colombianos, mexicanos, argentinos, ou seja, uma parcela importante de empresários. E o que eu percebo nesses encontros? Que existe, digamos, um interesse genuíno na implementação, primeiro, na compreensão clara das potencialidades em termos de sustentabilidade organizacional e das diferentes frentes que isso pode se aplicar na organização. E não simplesmente na percepção da sustentabilidade como um custo, mas sim como um retorno. O mercado latino-americano tem cada vez mais percebido que ser sustentável é um excelente negócio. Não é um bom negócio, é um excelente negócio. E isso é um pilar fundamental. Sim, não tem a menor dúvida, né? Inclusive, tem a ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E como você vê que a educação pode contribuir de forma concreta para que a ODS, além do discurso institucional, né, que a gente sabe que é. Perfeito. Vou dar até um exemplo, né? Esse tema ele é muito interessante porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, objetivos esses apresentados pelas organizações das Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas, é um olhar que vai de encontro a uma visão sistêmica. Ele está mostrando que o problema não é só daquele ou daquele indivíduo, daquele país, daquela cidade, daquela empresa. É um problema sistêmico. E no momento em que a gente observa de maneira sistêmica, a gente entende que as situações elas são complexas, mas, ao mesmo tempo, ela possui diferentes formas de tratativa, de abordagem. Existem diferentes maneiras de eu entregar solução a respeito de um único problema. E isso é disruptivo, Henrique. Na Ânima Educação, o grupo do qual a Universidade de São Judas faz parte, eu sou coordenador e professor, a gente trabalha com as ODS no desenvolvimento de projetos. Nós temos alunos que estão inseridos em diferentes localidades da cidade, por exemplo, cidade de São Paulo, e esses alunos eles trazem olhares a respeito de problemas que fazem parte do dia a dia deles e olhares a respeito das possibilidades de entrega a partir do que é direcionado pelo ODS. E aí a gente percebe o seguinte, vou dar um exemplo. Na cidade de São Paulo, a cidade onde eu moro, é uma cidade de extremos. Você tem um local da cidade onde a expectativa de vida chega a 80 anos e um outro extremo onde a expectativa mal chega aos 60 anos, numa mesma cidade. Exato. Isso traz desafios, mas, ao mesmo tempo, traz oportunidades de transformação. E o nosso aluno, ele está nesses lugares. O nosso aluno, ele pode estar no lugar ali onde a expectativa é de 80, ou até mesmo no lugar onde a expectativa chega a 60. E olha só, a gente pode, de fato, se transformar em agente de transformação. A partir da compreensão dessas realidades. Esse é o primeiro desafio. O aluno, ele sabe qual é a sua realidade, ele compreende a sua realidade. No momento que ele compreende, ele potencialmente se transforma em agente de transformação. E eu acho que é isso que a gente entrega. Eu acho que isso é a nossa proposta como educador. Não é simplesmente gerar força de trabalho. É desenvolver agentes de transformação. E isso é o ponto que diferencia
instituições de ensino que fazem a diferença, aquela pergunta que você tinha feito anteriormente, daquelas que seguem de maneira protocolar a atividade educacional. É justamente transformar os nossos alunos em agentes de transformação. Muito bem. Inclusive, você tocou nesse ponto e ele me traz à mente a questão da sustentabilidade, né, e da viabilidade econômica das instituições de ensino, porque muita gente acha que existe um conflito nesse cenário, quando você mesmo já disse que é ao contrário. Existem extremas oportunidades de sucesso no negócio. Perfeito. Isso que você apresenta, isso é desafiador. Por quê? De fato, existe uma visão que coloca a sustentabilidade de maneira antagônica aos Como você resultados disse, financeiros. um Né? custo, né? Como se fosse um custo. Né? Eu vou dar um exemplo de um dos grandes pensadores neoliberais, né, da competitividade, que já pensa isso, já pensa esse novo modelo, que é o Michael Porter, né, um grande pensador das forças competitivas de Porter, e Kramer também, que conjuntamente com Porter pensaram no conceito de criação de valor compartilhado. As organizações, elas possuem uma função social, Henrique. Sim. Essa função social é a função que contextualiza a instituição dentro do meio que ela está. Nesse sentido, é uma obrigação a busca contínua do equilíbrio entre resultado financeiro e sustentabilidade e também vocação da própria instituição. Então, as empresas, elas precisam cada vez mais desenhar os seus processos, os seus produtos, as suas entregas, considerando a necessidade da entrega com a sustentabilidade financeira. Isso surge lá antes no planejamento. Isso ocorre no planejamento. No momento em que você planeja a partir dessa premissa, você constrói uma estrutura muito mais sólida e mais preparada para ser sustentável num mundo onde a marca de uma instituição de ensino está diretamente associada aos valores do seu público. E o nosso público tem cada vez mais valorizado esse equilíbrio. É esse equilíbrio. Então, isso faz parte de um processo de gestão. Lógico que existem várias formas para você se pensar nisso, né? Você pensa nisso num currículo, você pensa nisso na implementação tecnológica, você vai pensar nisso na estrutura organizacional, você vai pensar nisso no desenvolvimento e na pesquisa, nas atividades extensionistas, na flexibilidade no formato de entrega. Então, você tem uma pluralidade de possibilidades que vão de encontro com essa criação de valor compartilhado. Muito bom, muito bom. E é uma coisa interessante, né? Você citou Porter e tudo mais, e as pessoas imaginam que isso tudo é uma coisa muito nova, né? Muito recente, coisa de fins do século XX. Meu amigo Adam Smith já pensava isso no século XVIII, ou seja, visão existia, né? Aplicabilidade é que deixava muito a desejar. Mas chegou o momento, agora é o momento. Né? E aí a gente entra na importância da atividade da docência, né? E nada mais justo, né, que nós tenhamos a atividade da docência, os alunos que são os receptores, né, mas que também são emissores de conhecimento, e o sentido desse trabalho, né, que faz com que a atividade da docência seja uma atividade diferente do que nós estamos habituados a fazer, por exemplo, numa organização. Apesar dos treinamentos internos, etc., é muito diferente, né? É muito diferente e, eu diria, gratificante. Né? Tanto é que aí a gente vem a essa questão. Júlio, você está há décadas, né, no ramo educacional. É uma coisa incrível. Mas, depois de tantos anos, ainda existe algo que te emociona numa sala de aula? Ou você já ficou um pouco blindado em relação a isso? Eu fico muito tocado com algumas situações. Eu não... a prática... Então, vamos já fazer uma coisa
única com outros questionamentos e você já responde todos os três juntos, porque eles estão interligados, né? Que falamos disso, da emoção na sala de aula, que ainda presente depois de tantos anos. Se há algum aluno ou projeto que simbolize para você o impacto real do teu trabalho, essencialmente, e Perfeito. o principal, o que te mantém vivo o prazer de ensinar depois de 3 décadas, meu caro? Eu vou dar o exemplo daquilo que me toca. Uhum. Existem as atividades do dia a dia, mas tem um momento que é um momento que eu fico emocionado. Eu fico muito emocionado. Geralmente, naqueles eventos de colação de grau, quando eu tenho a honra de sentar na mesa dos professores e mestres, e eu observo o olhar dos pais, o olhar de orgulho, aquilo eu fico tocado, eu fico muito tocado. Eu já participei de muitas colações de grau como professor. E aquele é um momento, eu acho que é um momento simbólico. Que É um ainda momento que ele traz um peso positivo, uma marca positiva, porque aquilo tem diferentes valores. Às vezes é o primeiro filho que está se formando, aquilo é um momento de celebração da superação pessoal, aquilo é uma vitória familiar. Eu acho aquilo extremamente emocionante e eu fico muito feliz em participar desses momentos e mesmo quando eu não participo, eu fico muito feliz em saber que o aluno chegou no final. Eu vibro com eles. Sinceramente, eu vibro com eles. Muito legal, Júlio. Isso é um dos pontos, né? A outra questão que você havia colocado, Henrique, me desculpa, você havia perguntado... Elas estão interligadas, né? Se existe algum exemplo de um aluno ou projeto... sim. Eu tenho alguns exemplos, sim. Tem um projeto que eu conduzi há alguns anos, foram 2 projetos que eu conduzi há alguns anos, foram projetos que tinham a questão do SD e foram projetos que tiveram uma relação extensionista muito importante. Por quê? Eu fiz uma proposta a uma determinada turma para o desenvolvimento de um produto, digamos assim, para uma ONG. Uhum. E, no caso, era uma aldeia indígena no sul de São Paulo. Também ocorreu com uma ONG, mas teve da aldeia indígena. Legal. E era uma aldeia que tinha uma série de questões precárias, questões que eram desafiadoras, e eles pensaram justamente no sistema de e-commerce para que essa aldeia pudesse comercializar os produtos, né, que fabricavam e aumentar, assim, a sua renda. Legal. Obviamente que esse e-commerce foi desenvolvido, ele foi o resultado do processo, mas o que mais me impactou foi justamente a relação desses alunos com aquela realidade. O deslocamento, né, a conversa, a inserção numa realidade diferente e o engajamento deles. Isso foi sensacional. A gente trabalhou com uma aldeia indígena, com um hospital comunitário, e também com uma ONG, todas aqui na zona sul de São Paulo, e os alunos, diferentes turmas, se engajaram para desenvolver essa solução. Foi, de fato, particularmente falando, um dos projetos que eu tenho mais orgulho em ter conduzido. O resultado foi sensacional. Então você já respondeu, né, o que mantém vivo o prazer de ensinar. É que esses projetos são novidade, sabe? O legal nessa área educacional é essa. Ela não é uma área engessada, ela permite que você tenha novidade, sabe, no dia a dia. Novos projetos, novos desafios. Isso daí é algo muito bacana, principalmente para os gestores educacionais. E principalmente para aqueles gestores educacionais que veem isso de forma positiva, como é o teu caso. Henrique, como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós vamos iniciar agora as aulas, falta pouco tempo para começar, né? A gente está em janeiro. E quando você coloca seus pés na sala de aula, você tem o poder de influenciar positivamente ou não os seus alunos. Sem dúvida. Não é? Então, essa responsabilidade, ela é muito importante. Eu, particularmente, quando eu entro na sala de aula,
eu sinto que eu tenho um privilégio. Eu sinto uma energia e eu sinto aquela emoção, aquela vontade de entrar na sala de aula e gerar impacto. Eu quero gerar impacto com conhecimento, com informação, com expectativa, porque aquele aluno, ele depositou confiança na gente. Ele está confiando na gente. E isso é um grande salto, isso é importante. A gente nem sempre sabe a realidade e os desafios que o aluno vive no seu dia a dia, ou aquilo que levou o aluno a estar naquele momento ali. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o nosso cuidado envolve planejamento, envolve energia, envolve entrega, envolve acreditar no que você está fazendo. Exato, você matou a pau literalmente a definição disso, sabe? Porque isso, né, é um reconhecimento no seu dia a dia. E é interessante notar que nem todos recebem esse reconhecimento, mas você, meu amigo, você recebeu esse reconhecimento. Né? Você deixou uma marca, né? Você recebeu prêmios, e isso é muito legal. Não só recentemente, mas vem recebendo já há um bom tempo, né? E o que passa pela tua cabeça quando você recebe um prêmio? Porque vai mostrar mais ou menos o que o Wagner Moura sentiu quando ganhou o Globo de Ouro. Não é verdade, Júlio? A premiação é uma evidência social que evidencia um trabalho que foi feito, não é? Mas principalmente um trabalho coletivo, Henrique. Não é um trabalho. O professor sozinho não faz nada. O professor sozinho, ele não é nada. O professor sozinho, na verdade. Eu diria que nenhum ser humano sozinho. É aquele papo, né? Que uma andorinha não faz verão, meu amigo. Sinceramente. O reconhecimento é sempre compartilhado com os meus alunos. Eu faço questão de nos reconhecimentos, né? Compartilhar com os alunos, compartilhar. Eu falo dos meus alunos nas palestras que eu realizo, fora do país, aqui no país. Eu falo dos meus colegas, dos meus parceiros, porque a gente não faz sozinho, a gente chega lá com pessoas que nos ajudam. Exato. E o reconhecimento, em muitos momentos, ele acaba evidenciando uma dimensão que é importante para a apresentação de outros aspectos relacionados ao trabalho que foi feito. Então, eu vejo o reconhecimento como uma oportunidade. O reconhecimento em si, ele é importante, mas ele é uma oportunidade de mostrar o que pode ser feito, o que pode ser replicado. Ele é um momento na tua vida, mas o que realmente interessa foi todo o processo que levou a esse reconhecimento. Perfeitamente. E isso é no dia a dia. Isso é no dia a dia. Não tem como fugir. Isso é no dia a dia. E pensando nesse sentido do reconhecimento e tudo mais, existe algum legado que você gostaria de deixar para alunos, colegas em instituições, no seu caso? Nossa, é uma pergunta difícil. Mesmo porque se parar para pensar, você já está deixando esse legado no seu dia a dia, não é verdade? É uma pergunta difícil. Talvez um posicionamento, uma imagem, né? Legado, eu vou ser muito sincero, eu acho que ainda falta um pouco, talvez, mas eu gosto de ser visto como aquele que entrega com entusiasmo e energia. Aquele que acredita naquilo que está fazendo. Exato. E na força desse acreditar. Essa é um lugar que eu acho que é um lugar bom para mim, né? Ele acredita, ele faz e ele veste a camisa de verdade e ele está ali de corpo e alma. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu estou na sala de aula, eu estou de corpo e alma. E eu acho que você já respondeu a próxima, se pararmos para pensar, porque era justamente assim, se você pudesse escrever uma carta para aquele Júlio de 18 anos lá que eu conheci, o que você diria? Você diria exatamente isso que você acabou de falar, porque é o ponto-chave, né, do processo da formação de um docente, da trajetória, porque quando a gente está falando desse caminho e tudo mais, nós temos que imaginar que a trajetória é em grupo, né?
o docente e os alunos. Os alunos, na realidade, é aquilo lá, estilo Sócrates e Platão, né? São reflexo um do outro, para falar a verdade. Sim, sim. Essa aqui é a questão, né? Então, como é que dizem? Pobre o discípulo que não supera o mestre, não é verdade? E aí, nesse caso, né, a gente pensa o seguinte: bom, o Julião, desculpe eu falar assim, mas o Julião, com essa aparência boa toda, ele já tem 50 anos. Né? 50 anos. 18 tem 50. Eu sou 13 anos mais velho que ele. Eu não tenho idade para ser pai dele. Mas, sinceramente, meu amigo, você está muito melhor do que eu estava aos 50. Tá certo, obrigado. E mesmo assim, né, a gente para e pensa: bom, o cara já tem 3 décadas, isso está para se aposentar? Não, nada disso. Existem os projetos, né? O futuro pessoal e profissional que você quer dar para a sua existência. Né? Sim, sim. Então, o que ainda te desafia profissionalmente nessa área? Né? Há algum sonho ou projeto que você ainda não conseguiu realizar na área da educação? Perdão. Não, eu ia simplesmente, né, agregar. Como você se imagina contribuindo para a área nos próximos 10 anos? Ou seja, quando eu tiver quase a minha idade. Eu não vejo aposentadoria. Obviamente que a gente chega um momento da vida que a gente se aposenta, mas a área educacional, ela traz, digamos, essa possibilidade de continuidade. Haja vista que a maturidade ela acaba sendo um elemento importante até, né? Então eu nunca vou parar. Enquanto eu estiver bem, com saúde, eu vou seguir. Talvez eu diminua a intensidade bem à frente, não agora. Escreva mais alguns livros. Sim, mas algo que eu tenho muito interesse é dar continuidade à minha pesquisa. Eu posso contribuir muito ainda a partir da continuidade da pós-graduação. Eu sempre estou estudando, atualmente eu faço uma pós, em breve dando continuidade no doutorado. Então, aprofundando os estudos e contribuindo com conhecimento, e também atuando na coordenação acadêmica, na coordenação de projetos educacionais, atuando de forma relevante, atuando com impacto, ou seja, fazendo diferença nas atividades que a gente realiza de maneira regular. Então, pensando em termos de futuro, desenvolvimento contínuo e atuando de maneira relevante, com impacto sempre. É isso que eu penso para os próximos anos, meu amigo. Maravilha. E aí, nesse caso, né, a gente uma pergunta final, que não é necessariamente o final nem nada, mas se você tivesse que resumir toda essa trajetória de décadas, né, numa única frase, qual seria? Nossa, que difícil, hein, Henrique? Resumir essa é meio complicada. décadas numa frase. Confiança, acreditar. Eu estou colocando algumas palavras. Confiança, acreditar e entrega. Confiança, acreditar e entrega. Eu acho que essas 3 palavrinhas, elas conseguem evidenciar características ou elementos que são marcantes nesses anos de atuação. Julião, olha, foi incrível essa nossa conversa, sabe? Realmente foi incrível, tá? Muito legal, tá? E vai ser fantástica para quem estiver nos ouvindo quando postarmos, porque efetivamente a gente tem que ter em mente o seguinte: a área educacional, a meu ver, é uma das principais, se não a principal, na formação, né, do pensamento futuro. Ou seja, o nosso podcast aqui fala, né, não custa pensar. Não custa pensar. Só que as pessoas, muitas delas, não estão preparadas para pensar da maneira ideal para si mesmo. Nesse sentido, a educação é chave. É algo que a gente sempre tem falado aqui no podcast, etc. É chave
para o sucesso como pessoa. Não dizemos nem o sucesso profissional, dizemos o sucesso como pessoa, sabe? Aquilo que nos diferencia, por exemplo, do restante dos animais do planeta é justamente a questão do conhecimento e de saber fazer coisas com ele, né? E essa profissão que você tem, Júlio, é incrível. Eu diria que ela deveria ser a mais respeitada do mundo. Essa que é a verdade, tá? Porque a responsabilidade dela é uma das maiores que existem. Henrique, eu agradeço. Primeiramente, parabenizo você pelo podcast, por essa iniciativa. Esse, sem dúvida, é um momento singular, onde a gente pode fazer trocas importantes, trazer uma reflexão, né, refletir a respeito de pontos importantes que podem contribuir com outras pessoas, né, trazer visões diferenciadas. Eu agradeço, me sinto muito honrado pelo seu convite, sinceramente muito honrado. Grande amigo de décadas. Você me fez esse convite, foi uma surpresa, mas eu me sinto muito honrado em poder participar e contribuir com esse trabalho lindo que você realiza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, meu querido. E digo mais, com uma riqueza tão ampla de informações e de conhecimentos, nada mais justo que você venha mais vezes aqui ajudar-nos a repassar esse cabedal imenso de informação para o público. Porque, meu amigo, isso é uma coisa rara hoje em dia, né? Afinal de contas, estamos num mundo que privilegia BBBs ao invés de educação. Né? Tá certo. Muito obrigado, Henrique. Meu amigo, muito obrigado a você. E voltando a isso, né, não só obrigado por essa conversa tão rica, né, como aquilo que já falamos anteriormente, para quem estiver nos assistindo, o link do livro do Júlio, que é muito bom, vai estar na descrição do episódio. Vale a pena conhecer essa obra. Tá? Eu agradeço imensamente tê-lo aqui. Você gostaria de dar umas últimas palavras aí para os nossos ouvintes? Educação, falando um pouquinho sobre educação. Primeiramente, a gente tem que acreditar naquilo que... no nosso propósito, no nosso valor. E a gente tem que projetar futuro. No momento que a gente projeta futuro, a gente traz esse futuro para perto da gente. E a gente se encontra, identifica os caminhos possíveis, aquilo que pode ser desenvolvido, e a gente acaba influenciando, impactando também outras pessoas. Então, projetar futuro é trazer esse futuro para próximo de você e contribuir de maneira efetiva para a transformação social, para a transformação da sua realidade, para o seu crescimento social, crescimento individual. Maravilha, maravilha, meu amigo. E agora, né, a gente faz as palavras finais de praxe, né? Se você gostou do episódio e acha que alguém irá gostar também, não deixe de compartilhar. Esse episódio está disponível no YouTube e em outras plataformas também. Deixe sua avaliação lá. Se você gostou, dê o seu joinha para nós. Compartilhe, ative o sininho e siga-nos no YouTube. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos. Não custa pensar, mas custa ficar sem saber. Inscreva-se agora e descubra algo novo, todo dia.